Quantas pessoas estão confiantes que eles forem jogados na cova, eles vão ser, lá dentro da cova, o Senhor vai estar com eles. Mas para o Senhor estar conosco na cova, é necessário nós ter vida com Deus. Para que o Senhor possa entrar na cova conosco, é necessário nós ser obedientes ao Senhor. Para que o Senhor possa entrar lá na cova dos leões conosco e nos dar livramento, é necessário nós viver conforme o que o Senhor quer que nós vivemos. Daniel, ele era alguém que orava constantemente. Daniel não se prostrava. Daniel não se curvava diante de outro Deus. Daniel não se curvava diante da situação. Daniel, ele confiava no Senhor. Daniel acreditava que existia um Deus ali, guardando ele, protegendo ele. Daniel acreditava que o Deus dele era o Deus do impossível. Daniel, mesmo ali na Babilônia, ele não comeu dos pratos que eram servidos ali. Daniel poderia ter comido. Mas Daniel sabia o Deus que ele servia. Ele sabia que precisava ser a diferença no meio da Babilônia. Daniel, ele sabia que ele tinha que se separar na Babilônia. Quantas pessoas se encontram na Babilônia? A Babilônia representa o mundo lá fora. A nossa vida fora da igreja. A nossa vida longe dos irmãos da igreja. Quantos que quando chegam longe, fora das pessoas da igreja, quando não estão mais dentro da igreja, quando estão dentro da igreja, louvam, adoram o Senhor, dá glória a Deus, aleluia, andam como cristãos. Quantas pessoas, enquanto estão dentro da casa de Deus, dentro da igreja, eles se vestem como cristãos? Quantas pessoas, quando estão dentro da casa de Deus, elas andam e falam como cristão, mas quando chega do lado de fora, elas já comem todos os pratos que elas encontram lá fora. Elas participam de rodas que o Senhor não pode participar. Quantas pessoas, quando estão lá fora, elas entram em lugares que o Senhor não quer que elas entrem. Quantas pessoas, quando estão lá fora, elas falam coisas que Deus não se agrada. Quantas pessoas, quando estão lá fora, elas não glorificam o nome do Senhor? Porque o nome do Senhor, ele precisa ser glorificado na minha vida, na sua vida, através das nossas atitudes. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo dentro de nós. As pessoas precisam nos ver andando pela rua e ver Cristo em nós. As pessoas precisam nos ver dentro da nossa casa e ver Cristo em nós. Porque quer saber quem é uma pessoa? Pergunta para quem mora com ela, dentro do mesmo teto. Querem saber se elas são cristãs? Pergunta para quem vive junto com ela. Nós precisamos ser cristãos primeiro dentro da nossa casa. Nós precisamos ser cristãos primeiro para que os da nossa casa possam ver Cristo dentro de nós. Mas quantas pessoas não têm tido essa atitude? Quantas pessoas, quando chega dentro da sua casa, tira as roupas de cristão e começa a vestir as roupas de alguém que Cristo não habitaria? Quantas pessoas, quando chega dentro da sua casa, elas não falam mais como cristão, elas não glorificam o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que tudo ao qual nós fazermos tem que ser para o nome do Senhor ser glorificado. Em tudo que nós fizermos é para glorificar o nome de Deus. Então, em tudo que nós fizermos dentro da nossa casa, não tem como alcançarmos os nossos se eles não verem nossa atitude de cristão. Quantas pessoas não conseguem que os seus vão para a presença do Senhor? Que quando eles olham para eles dentro da casa, quando olham para a pessoa dentro de casa, eles olham e não conseguem ver Cristo. Quantas pessoas olham e dizem, como pode alguém ir todos os dias para a igreja? Como pode alguém entrar todos os dias dentro da igreja e quando chega em casa não tem mudança, não tem transformação de vida? Quantas pessoas quando chegam em casa elas não têm atitude de cristãos? Quantas pessoas quando chegam lá fora elas não têm atitude de cristão? Quantas pessoas podem estar olhando para nós, observando a nossa atitude, observando quem somos nós, para que elas possam também seguir a Deus? E muitas das vezes elas não verem atitude em nós.
Elas não veem em nós uma atitude de cristão. Ela não vê em nós a atitude de mudança, de transformação. Porque o Senhor, Ele tem poder para me transformar e para te transformar. O Senhor, Ele tem poder para poder me libertar, para te libertar. O Senhor, Ele tem poder para te curar e para me curar. O Senhor tem poder para poder nos tirar da cova dos leões. Mas para isso, é necessário que eu e você temos atitude. Para que isso, é necessário que eu e você servimos e adoramos a esse Deus. É necessário que nós venhamos nos colocar na posição de adoradores do Senhor, não adoradores dos lábios para fora, mas adoradores do coração. Quantas pessoas não recebem, quantas pessoas não alcançam do Senhor aquilo que precisa ser alcançado? Quantas têm olhado e dito assim, por que eu vou para a igreja e não acontece nada? É porque na realidade não tem adorado a Deus. É que na realidade não tem obedecido aquilo que o Senhor tem mandado obedecer. Não tem obedecido a palavra do Senhor. Você não tem que obedecer aos homens, você tem que obedecer ao Senhor. Você não tem que obedecer nada que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Mas aquilo que está dentro da palavra do Senhor, você tem que viver de acordo com ela. Porque se não vivermos de acordo com a palavra do Senhor, nada vai acontecer. Daniel, ele vivia de acordo com a palavra do Senhor. Ele não aceitou comer os manjares da Babilônia. E quando ele não aceitou comer os manjares da Babilônia, ele estava sacrificando o seu eu. Vamos imaginar, será que Daniel, ele não teve vontade de comer os pratos que eram servidos ali? Será que ele rejeitou porque ele não tinha vontade? Com certeza ele quis. A carne dele queria, mas ele dizia não, porque eu preciso servir a esse Deus. Eu preciso dizer não à minha carne, eu preciso dizer não aos meus prazeres, eu preciso dizer não às minhas vontades para que eu venha a servir a esse Deus. Meu propósito aqui não é participar da mesa babilônica, mas meu propósito aqui é mostrar o Deus de Israel, é mostrar esse Deus que tudo pode, é mostrar que este Deus pode fazer todas as coisas, independente do que aconteça comigo, mas eu preciso servir a este Deus. Então Daniel, quando ele rejeitou os pratos, quando ele não se prostrou, Deus ali levantava Daniel, Deus ali dava sabedoria para Daniel, Deus ali capacitava Daniel, que quanto mais nós obedecemos, quanto mais nós nos prostramos diante desse Deus, quanto mais nós adoramos esse Deus do nosso coração, porque tem que sair do coração, não adianta sair da boca para fora, mas o Senhor faz na nossa vida. Quando nós nos prostramos diante desse Deus, o Senhor nos capacita, o Senhor nos ergue, o Senhor vai levantar adversários, porque todas as vezes que o Senhor fizer algo para a minha vida e para a tua vida, toda vez que o Senhor se agradar da nossa adoração, toda vez que o Senhor olhou para mim e para você e vê uma adoração verdadeira, os adversários vão se levantar. Toda vez que o Senhor começar a honrar nós, o inimigo vai levantar, os adversários vão levantar, vai vir ataque, vai vir de todas as formas, vai vir pedrada, vai vir humilhação, vai vir muitas coisas para cima de nós, mas se nós servimos a um Deus vivo, Ele nos honra na frente dos nossos adversários, Ele mostra que Ele é Deus na nossa vida, Ele mostra que Ele pode todas as coisas em nossas vidas, Ele mostra que independente da situação, é Ele que está no controle, mas para isso tem que haver obediência. Quantas pessoas querem viver na presença de Deus, acham que estar na casa de Deus é viver na presença de Deus, acham que entrar na casa de Deus dá glória e aleluia é estar na presença de Deus, mas estar na presença de Deus não é entrar na igreja, não é estar com a Bíblia aberta dentro da igreja, da glória e aleluia. É nós virmos para a igreja, adorar Ele de todo o nosso coração. É oferecer o melhor culto para Ele, o melhor louvor para Ele. É chegar na nossa casa e essa adoração permanecer. É chegar em nossa casa e esse louvor permanecer. É entrar em lugares, independente do lugar que nós entrarmos, essa adoração permanecer para Ele. É mostrar Cristo lá fora, mesmo onde nos julgam, mesmo onde não aceitam o Jesus que nós servimos, o Cristo que nós servimos, o Deus que nós servimos, eles possam ver Ele refletido em nós. Mesmo que não aceite, mas vão ter que enxergar Ele em nossas vidas. Vão ter que entender que Ele é Deus e que só Ele pode, que não há outro que possa fazer nada. E vão ter que ver Ele nos honrando, sabe por quê? Porque aquele que serve a Deus, Ele faz fazer coisas que é impossível nós fazermos. Ele nos capacita para coisas que vão olhar para nós e vão dizer, você não pode. Você não tem condição, mas o seu Deus, o meu Deus vai nos dar condição, vai nos levantar para fazer. Vão dizer para nós, este lugar não é seu.
Este lugar é de outro. Mas o Deus do impossível, aquele Deus que nós adoramos, aquele Deus que nós servimos, ele veio e mostrou que ele nos colocou ali e aquele lugar é ele que nos colocou e é ele que vai nos honrar, independente do adversário. Mas para isso é necessário vida com o Senhor. Para isso é necessário dizer não à nossa carne, às nossas vontades. Dizer não à nossa carne, às nossas vontades nem sempre vai ser pecados, nem sempre vai ser os manjares de pecados como o adultério, o roubo, o vício. Às vezes são vontades tão pequenininhas que nós precisamos renunciar. Às vezes são coisas que dentro de nós precisamos dizer não. São coisas tão pequenas. Porque quando nós conseguimos nos libertar das coisas grandes, dos pecados grandes, o inimigo traz algo pequeno, traz algo bem sutil para que nós venhamos perder a presença do nosso Deus, para que nós não venhamos renunciar. E o Senhor, ele vai colocando situações e situações e vai nos mostrando. E ele vai nos pedindo, renuncia isso porque isso não me agrada. Renuncia isso aqui porque isso não me agrada. Às vezes são coisas tão pequenininhas. E nós, para satisfazer a nossa vontade, nós não queremos abrir mão. Nós não queremos dizer não. E o Senhor, ele quer que nós venhamos abrir mão, para que ele possa me honrar, para que ele possa te honrar, para que ele possa me livrar e te livrar da cova dos leões, para que ele possa fazer como ele fez com os amigos de Daniel. Mesmo na fornalha, mesmo sendo jogado na fornalha, eles não foram queimados. Mesmo porque eles não se prostraram. Eles não se prostraram diante de outro Deus. Eles não se prostraram perante o homem, porque eles sabiam que o único que eles tinham que se prostrar é diante do Senhor. Que eles poderiam ser queimados aqui na terra. Que eles poderiam ser lançados na fornalha e ser queimados aqui na terra. Mas eles tinham um lugar reservado lá no céu. Sabe qual é o nosso problema hoje? É que nós, muitas das vezes, nós estamos preocupados com o nosso lugar só aqui na terra. Nós estamos preocupados como o homem vai nos ver. Nós estamos preocupados em onde o homem vai nos colocar. Nós estamos preocupados com qual cargo o homem vai nos dar. Mas esquecemos daquilo do nosso em Deus. Aquilo que nós temos em Deus. Nós estamos preocupados em agradar o homem, mas estamos esquecendo que nós precisamos agradar a Deus. Quantas das vezes nós estamos querendo agradar os nossos filhos, esposa? Quantas das vezes nós queremos agradar os nossos amigos? Quantas das vezes nós queremos agradar o pastor? Quantas das vezes nós queremos agradar a igreja e esquecemos de agradar a Deus? E o nosso Deus, ele quer que nós venhamos nos prostrar apenas diante dele. Que nós não venhamos prostrar diante do homem. Que nós não venhamos prostrar diante da dificuldade. Que nós não venhamos prostrar diante da ameaça. Porque aqueles homens, eles foram ameaçados de ser lançados em uma fornalha muito quente. E eles sabiam que se eles fossem lançados ali, pela força deles, eles não sairiam dali vivos. Mas eles confiavam em Deus. E nós podemos praticamente imaginar eles dizendo assim: eu posso até não sair daquela fornalha, eu posso ser lançado lá. Mas eu sei o lugar que tem reservado para mim lá em cima. Eu sei que lá em cima tem um lugar para mim. E nós estamos tão preocupados com as coisas aqui de baixo que nós temos esquecido das coisas lá de cima. Nós estamos tão preocupados com aquilo que nós temos aqui embaixo que nós estamos esquecendo do lugar a qual o Senhor reservou para nós. Quão pouco nós temos visto pessoas buscando salvação. O quão pouco nós temos visto pessoas preocupadas com a sua salvação. O quão pouco nós temos visto pessoas se dobrando perante Deus e deixando de se dobrar perante o homem porque não estão preocupados com a salvação. Quando nós deixamos de se dobrar perante Deus, de obedecer a Ele, a voz dEle, obedecer os comandos dEle para obedecer o comando do homem aqui embaixo, nós estamos dizendo que nos preocupamos com o que está aqui embaixo e estamos esquecendo do que está lá em cima. Quando nós damos valor e buscamos as coisas de cima, o Senhor se compromete com as coisas de baixo. Quando nós preocupamos com a ameaça que está vindo de cima e esquecemos a ameaça de baixo, o Senhor se compromete em nos livrar. Quando aqueles homens deixaram de se preocupar com a ameaça que estava na terra, mas se preocuparam em servir ao Deus vivo e se prostrar apenas diante dele, o Senhor se responsabilizou pela vida deles. Eles não se preocuparam com a ameaça do homem. Eles sabiam que o homem nada podia fazer na vida deles. Aquele decreto para eles não seria nada. Mas sim, se eles desagradassem a Deus, deixassem de servir a esse Deus, sim, isso aí mudaria a história deles. Isso daí mudaria a vida deles. Porque nós podemos ser mortos.
Nós podemos até descer à sepultura, mas o problema é se nós descessem, se prostrar diante desse Deus. O problema é se nós descer à sepultura, se prostrando perante o homem. O problema é se nós descer à sepultura, se prostrando diante de outros deuses. O problema é se nós descer à sepultura, se prostrando diante de um monte de estátua que não seja o Senhor. Quais são as estátuas? A estátua pode ser tantas coisas em nossas vidas. Pode ser tantas situações nas nossas vidas. E às vezes nós estamos dentro da igreja e nos prostramos diante de tantas coisas, mas não nos prostramos diante de Deus. Às vezes nós estamos em cima do altar e nos prostramos diante de tanta coisa e não nos prostramos diante de Deus. Porque quando a dificuldade vem, nós esquecemos do poder que Deus tem e nos prostramos diante da dificuldade, prostramos diante do adversário, nos prostramos diante da ameaça. Quando nós paramos, quando nós deixamos de servir a esse Deus por causa das ameaças, quando nós deixamos de fazer o querer do Senhor por causa das ameaças, nós estamos dizendo que o nosso Deus, ele não tem o poder para nos livrar aqui embaixo. E o nosso Deus, ele tem poder para nos livrar aqui embaixo de todas as coisas. O nosso Deus tem poder aqui embaixo para poder nos fazer o sobrenatural. Busque as coisas do alto e o Senhor, ele se compromete das coisas de baixo. Busquem as coisas do alto e o Senhor compromete da tua família. Busca as coisas do alto e o Senhor se compromete dos teus filhos. Busque as coisas do alto e o Senhor se compromete da tua vida financeira. Busca as coisas do alto e o Senhor vai se comprometer da sua saúde, da sua vida ministerial. Porque quantas pessoas estão preocupadas em crescer ministerialmente? Quantas pessoas estão preocupadas com o cargo que vão ter na igreja? Quantas pessoas estão preocupadas com o esposo, com os filhos, com a vida financeira, com o trabalho, mas estão esquecendo de buscar a esse Deus? Quando nós buscamos este Deus, independente daquilo que nós estamos buscando, quando nós estamos buscando Ele apenas porque nós adoramos a Ele, apenas porque sabemos que Ele é tudo em nossas vidas, Ele vai resolver todas as situações nossas. Mas quantas pessoas estão buscando a Ele apenas pela restauração do casamento? Quantas pessoas estão buscando a Ele apenas por causa da porta de emprego aberta? Quantas pessoas estão buscando a Ele apenas em busca da cura? Quantas pessoas estão buscando a Ele apenas por causa do cargo na igreja? Quantas pessoas estão buscando a Ele apenas por causa do ministério? E Ele sabe porque nós estamos ali. Se é para adorar Ele, se é para exaltar Ele, porque Ele é digno de toda honra, toda glória. Ou se é por causa de algum motivo. Buscar o Senhor, o dono da bênção. Ou estamos buscando apenas a bênção que Ele tem para as nossas vidas. Porque para nós alcançar a bênção, nós precisamos primeiro buscar o dono da bênção. Para nós trazer a bênção para casa, nós precisamos primeiro trazer o dono da bênção para nossa casa. Para que nós venhamos receber a bênção, primeiro nós temos que convidar o dono da bênção para entrar na nossa vida, na nossa casa. Porque só aí a bênção chega. Só aí chega. E naquele momento, aqueles homens não se prostraram diante da ameaça, diante do adversário. O que aconteceu? Eles foram lançados na fornalha. O Senhor não os livrou de ser lançado na fornalha. Mas enquanto eles estavam lançados na fornalha, eles não queimaram. E havia um quarto homem ali, andando dentro da fornalha, junto com eles. E tiveram que tirá-los de lá. E ali eles viram que existia um Deus vivo, guardando aqueles homens. Ali foi revelado o poder do Deus que aqueles homens serviam. É no momento que nós somos lançados na fornalha. E é no momento que nós somos tirados de lá. É que se revela o tamanho do nosso Deus. É que se revela o tamanho e o cuidado dele com nossas vidas. Sabe, enquanto os adversários estavam ali esperando que aqueles homens saíssem dali, queimado. Enquanto eles estavam ali esperando que quando fosse abrir aquela fornalha, aqueles homens estariam ali mortos, queimados. Eles tiveram que ver aqueles homens vivos. E tiveram que reconhecer que existia um Deus na vida deles. Quantas pessoas têm nos lançado em situações e estão esperando o nosso fim? Quantas pessoas estão olhando para nós esperando o momento da nossa derrota? Quantas pessoas estão olhando para nós esperando o momento a qual o nosso casamento vai ser destruído? Quantos estão olhando para as nossas vidas esperando os nossos filhos fracassados? Quantos estão esperando o nosso ministério terminar? Quantos estão esperando nós dizer, acabou, é o fim? Tem muitos esperando, mas se nós não prostrarmos diante de outro que não seja o nosso Deus,
O nosso Deus vai chegar e vai se revelar para estes, e eles vão ter que ver que nós temos Deus em nossas vidas. Mas para isso é necessária obediência. Para isso nós não podemos nos prostrar diante de qualquer um, apenas diante do Senhor. Que quando nós prostramos diante de outro que não seja o Senhor, nós estamos se prostrando diante de Satanás. E ali Daniel estava ali para ser jogado, lançado na cova dos leões. E a ameaça de ser lançado na cova dos leões não impediu dele orar, dele clamar ao Senhor. Quantas pessoas, quando a ameaça chega, bate a porta. Quando a ameaça da falência chega batendo na porta. Quando a ameaça da destruição do casamento chega batendo na porta. Quando o inimigo chega e ameaça, eles param. Eles não buscam mais o Senhor. Eles não clamam mais o Senhor, eles não jejuam mais. Eles não adoram mais. Eles não buscam mais o Deus de Israel. Eles já se prostram. Não vou mais orar, não vou mais buscar. Quantas pessoas perto de receber uma bênção e param de clamar ao Senhor. Eu não vou mais, eu vou parar, eu não aguento mais. Já chega, chorei muito, nada aconteceu. Eu já busquei muito, nada aconteceu. Eu jejuei muito e nada aconteceu. Está tão perto da bênção chegar e estão desistindo. Quantas pessoas desistindo das suas bênçãos perto delas chegar? Quantas pessoas se curvando porque chegou o decreto, chegou a ameaça? Quantas pessoas deixando de adorar este Deus que pode todas as coisas na sua vida? Porque a ameaça da doença chegou, porque a ameaça de destruição chegou, porque o luto chegou, porque tudo chegou na sua vida. Chegou a perseguição, chegou a humilhação. Não se prostra diante de Satanás. Não se prostra diante dos decretos do homem. Porque há um Deus que pode te livrar. Há um Deus que pode mostrar para aqueles que têm te ameaçado. Há um Deus que pode mostrar para aqueles que têm vindo contra a sua vida. Há um Deus que pode mostrar para aqueles que têm te ameaçado, que têm dito que você não vai conseguir. Aqueles que dito que chegou o seu fim, que achou uma brecha para poder acabar com você. Existe um Deus lá que está preparando o momento para mostrar que Ele é Deus na sua vida, que Ele é Deus do impossível, que Ele é Deus que faz o impossível. Aquilo que o homem não pode fazer, Ele faz. Porque Daniel foi lançado na cova dos leões. Daniel foi jogado lá dentro. E até o rei disse para ele, nem o rei queria que ele estivesse ali, mas o rei, por não pensar antes, porque muitas das vezes os nossos inimigos colocam pessoas que não queriam nos colocar em certas situações. Muitas das vezes os nossos adversários colocam pessoas que realmente gostam de nós para fazer decretos, para assinar situações que vai nos prejudicar. Muitas das vezes o inimigo, os adversários da nossa alma, Satanás, ele coloca a nossa família contra a nossa vida. Ele coloca aqueles que nós amamos, aqueles que nós gostamos contra a nossa vida. Para que venha trazer lágrimas, para que venha trazer choro, para que venha trazer perseguição. Para que venha contra nós. Para que venha tirar nossa estrutura. Para que venha nos tirar da adoração. Porque foi isso a qual os adversários ali fizeram. Porque o rei Dário gostava de Daniel. Mas não falaram para ele o motivo pelo qual estava fazendo aquilo. Simplesmente disseram que era por causa do rei. E o rei foi lá, assinou o decreto, e o rei não queria prejudicar Daniel. Mas Daniel foi prejudicado. Daniel era o único prejudicado no meio daquilo tudo. A adoração não era para o rei. Aquela adoração a qual eles criaram foi para poder matar Daniel. Aquela adoração a qual eles criaram ali foi para que Daniel fosse retirado do reino, do palácio, e só tivessem eles. Não importava quem fosse ficar, Daniel não poderia. Sabe por quê? A luz e as trevas jamais vão combinar. Se você tem o brilho do Espírito Santo, se você tem a presença do Espírito Santo de Deus, ninguém vai querer você em lugar nenhum. Não importa o tamanho da sabedoria que você tenha. Não importa qual seja a instrução que você tenha. Não importa o cargo que você tenha. Pode ser o menor ou pode ser o maior. Se você tem o brilho do Espírito Santo de Deus, se você tem a presença de Deus, se você tem um chamado verdadeiro do Senhor, se você tem unção de Deus, aqueles que não servem o Deus que você serve vai querer tirar você. Aqueles que não conseguem fazer o que você faz vai querer tirar você dali.
vão querer te matar, vão querer abafar o teu nome naquele lugar, vão querer te esconder, vão querer que você saia daquele lugar, não vão querer você ali. Então, Daniel era perseguido por causa do brilho do Senhor na vida dele, porque Daniel era correto, porque aquele que serve ao Senhor, ele é correto. Aquele que serve ao Senhor anda segundo a vontade do Senhor. Aquele que serve ao Senhor, ele não prejudica o outro. Aquele que serve ao Senhor, ele jamais vai tentar fazer qualquer coisa para prejudicar alguém. Então Daniel era essa pessoa. Então Daniel não era para ter inimigo, porque Daniel não perseguia ninguém. Daniel não prejudicava ninguém, Daniel não fazia nada de errado. Mas todos aqueles que servirem a Deus de verdade, todos aqueles que se prostrarem apenas diante do Senhor, vai ter inimigo. Todos aqueles que vierem perante a Deus, confessar o Senhor como Salvador e começar a seguir os caminhos do Senhor, começar a proferir e mostrar a face do Senhor por onde passarem, eles vão ser perseguidos, eles vão ser ameaçados, mas só que o Senhor se compromete de guardar cada um deles. O Senhor se compromete de tirar da fornalha se necessário for. O Senhor se compromete de ir até lá e cuidar de cada um dos filhos dele. Aqueles que não negam o nome do Senhor. Aqueles que, independente da situação, buscam clamar esse Deus, o Senhor, ele se compromete de cada um deles. Então, vamos obedecer às leis do Senhor. Não é obedecer o homem, é obedecer o que a Bíblia diz. Não é se prostrar diante do que o homem diz, é se prostrar diante de Deus de Israel, é se prostrar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é honrar, dar glória para Ele em tudo. É dar glória ao Senhor nos dias bons, é dar glória ao Senhor nos dias maus, é dizer o quanto Ele é poderoso em nossas vidas, é dizer o quanto Ele é adorado em nossas vidas. Sabe por quê? Muitas das vezes nós adoramos ao Senhor nos momentos bons. Nós estamos como a mulher de Jó, dizendo, quando a aflição chega, quando a dor chega, quando a enfermidade chega, quando o luto chega, quando as perdas chegam, diz, abandona esse Deus. Esse Deus não te serve de nada, olha a situação que você se encontra. Porque foi assim que a mulher de Jó fez. Chegou para Jó e falou, abandona esse Deus e morre. Olha aí, você está aí na falência, você perdeu tudo, você perdeu seus filhos, você está aí no luto. A tristeza está aí. Tá tudo aí. Abandona esse Deus e morre. Esse aí é o tipo de pessoas que só adora a Deus da boca para fora. Adora a Deus quando tudo tá bem. Se tudo estiver bem, eu estou adorando. Se tudo estiver bem, eu estou louvando ao Senhor. Se a minha saúde vai bem, eu vou adorar o Senhor. Se a minha casa tá bem, eu vou adorar o Senhor. Se eu tenho dinheiro no bolso, eu vou adorar o Senhor. Se a minha mesa tá cheia, eu vou adorar o Senhor. Mas adorador é como Jó, que mesmo ele perdendo seus filhos, mesmo ele não tendo mais riqueza, mesmo ele não tendo mais dinheiro nenhum, mesmo ele não tendo mais amigos, porque os seus amigos, ao invés de ajudá-lo, os amigos só acusavam, mesmo ele não tendo a sua família, nem sua esposa estando a seu favor, mesmo ele não tendo mais a saúde, mesmo a única coisa que restou para Jó foi um pedaço de caco de telha para ele se coçar, ele adorava a Deus. Ele dizia, bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tomou. Ele não dava a glória a Satanás. Toda a glória dele foi para Deus. Nós precisamos aprender a dar glória a Deus nos momentos maus, momentos ruins. E ele disse para a mulher, se nós aceitamos todas as coisas boas que o Senhor trouxe para as nossas vidas, se nós aceitamos a riqueza, se nós aceitamos os filhos, se nós louvamos ao Senhor por tudo isso que o Senhor fez, pelos servos, por tudo que Ele fez, pela saúde, agora não vamos adorar o Senhor que os dias maus chegaram? Quantas pessoas estão deixando de adorar o Senhor porque a dificuldade chegou? Quantas pessoas estão deixando de adorar o Senhor porque a dor chegou, as lágrimas chegaram? E nós precisamos adorar o Senhor mesmo no meio das lágrimas, porque o único que pode nos socorrer é Ele. O único que pode entrar em nossa casa e mudar nossa situação é Ele. O nosso vizinho não pode, a nossa família não pode, nossos filhos não podem, nossos pais não podem. Esposo e esposa não pode. Os nossos amigos não podem. Os nossos amigos de igreja não podem. Mas Deus pode. E se ninguém quiser nos ajudar, mesmo que possam ajudar, porque quantos poderiam nos ajudar e não nos ajudam?
Quantos poderiam nos ajudar e preferem nos ver mal, preferem tirar as mãos para que nós não venhamos conseguir? Mas o nosso Deus pode. Sabe por quê? Porque quantos dos momentos das nossas vidas nós fomos abandonados? Quantas das vezes aqueles que poderiam ter nos ajudado disseram para nós: não vai conseguir, não vai chegar a lugar nenhum. E o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado para que nós possamos chegar em algum lugar, para eles verem que Deus é na nossa vida, que existe um Deus do impossível, que onde ninguém coloca as mãos para nos ajudar, onde não existe mãos nenhumas para nos amparar, nos guiar, existem as mãos de Deus. E você não precisa da mão do homem, você precisa da mão do Senhor. Você não precisa do apoio do homem, você precisa do apoio do Senhor. Porque este Deus, Ele pode fazer na tua vida. Este Deus, Ele pode operar na tua vida. Este Deus é o único que pode fazer na tua vida. Este Deus pode tirar da sua vida os adversários. Esse Deus pode te livrar dos dias, pode te livrar de tudo que vier de ruim. Esse Deus pode não te livrar dos dias maus, porque a própria palavra do Senhor, ela diz que Ele não vai nos livrar dos dias maus, mas Ele vai nos ajudar a passar por elas. O Senhor não vai nos livrar, muitas das vezes, de situações que nós vamos ter que enfrentar. Mas quando nós as enfrentamos de frente, o Senhor, Ele vai lá, Ele coloca as mãos sobre as nossas vidas. Ele nos dá as mãos e Ele nos ajuda a passar. E nós passamos e chegamos do outro lado, bem mais forte. Nós chegamos do outro lado com experiência para enfrentar situações a qual nós não teríamos. Nós chegamos lá do outro lado e pessoas têm que ver Deus em nossas vidas. Não que nós precisamos mostrar Deus nas nossas vidas, mas quando elas verem Deus nas nossas vidas, elas entendem que este mesmo Deus que está na nossa vida pode fazer na vida delas. Quando elas verem Deus nas nossas vidas, elas entendem que este mesmo Deus que está fazendo, operando na minha vida, pode operar na vida dela. Esse mesmo Deus que me ajudou a passar pelos dias maus, onde todos acharam que eu iria morrer, onde todos acharam que você iria morrer e te viram chegar do outro lado, elas vão ver que elas também podem chegar do outro lado, se elas segurarem na mão desse Deus. Onde elas imaginaram que alguém ia descer a sepultura, porque não iriam conseguir, mas elas viram Deus ali, elas vão saber que elas também podem. Que elas também podem chegar do outro lado se elas se colocarem na posição e servir a esse Deus. Porque este Deus é Deus do impossível. Esse Deus é Deus que nos permite entrar na cova dos leões. Esse Deus é um Deus que permite que nos joguem, que nos lancem lá. Mas que nós não venhamos morrer lá. Porque existe um Deus que entra lá conosco. Existe um Deus que faz leão jejuar. Porque enquanto Daniel estava ali dentro da cova do leão, até os leões jejuaram. Porque eles não puderam comer, eles não puderam matar Daniel. E pela história, quando tinha alguém para ser lançado na cova dos leões, os leões eles ficavam sem comida, eles ficavam em jejum. Para que quando a pessoa fosse lançado lá, eles rapidamente se lançassem sobre a pessoa e matassem. Eles ficavam dias e dias sem comer nada. Eles não eram tratados. E aqueles leões já eram presos ali para que viessem fazer sacrifício de pessoas. E quando lançaram Daniel, aqueles leões não puderam alcançar Daniel. Aqueles leões não puderam matar Daniel. Alguns dizem, né, que Daniel ainda fizeram deles um travesseiro. A Bíblia não diz isso. Mas podemos imaginar que Daniel poderia fazer com eles o que quisesse ali dentro. Poderiam brincar com eles, porque ali eles estavam domados pelo próprio Deus. Ali eles estavam domados pelo próprio Senhor. Porque quando o Senhor dá ordem, a natureza obedece. Nós é que somos tão rebeldes que muitas das vezes o Senhor nos dá ordem e nós não obedecemos à voz do nosso Deus. Muitas das vezes o Senhor nos dá ordem e nós não obedecemos o querer dele. Mas a natureza obedece. Se o Senhor der ordem aos rios, os rios param. Se o Senhor der ordem ao mar, o mar para. Se o Senhor der ordem para o mar avançar, o mar avança. Se o Senhor der ordem aos animais, os animais obedecem. Se o Senhor der ordem ao vento, o vento obedece. Somos nós que precisamos aprender que nós precisamos obedecer ao Senhor para que nós possamos viver o sobrenatural dele.
E enquanto eles voltaram ali para ver se Daniel, o rei, chegava ali, o rei, ele jejuou naquela noite. O rei não conseguiu dormir. O rei não conseguiu se alegrar naquela noite, porque ele sabia que o amigo dele estava ali para ser devorado pelos leões. E até ele pedia que o Deus de Daniel livrasse Daniel daquela cova. E naquele momento, Daniel estava ali, salvo. Quando ele chegou de manhã para ver, Daniel estava ali. Daniel disse: Deus sabe que eu não pequei contra ti, rei. Eu não fiz nada de errado. O Senhor não tem nada que encontrar na minha vida. O Senhor não tem nada para encontrar de errado para me julgar. E se o Senhor olhar para mim e para você? E se nós formos lançados na cova? E o Senhor vier para mim e para você? Será que Ele vai achar algo para nos acusar? Será que Ele vai achar algo contra nós? Porque antes de sermos lançados na fornalha, nós temos que saber disso. O Senhor não pode achar condenação em nós. O Senhor não pode achar nada de errado contra nós. Porque muitas das vezes nós queremos ser lançados. Nós dizemos: se eu for lançado, nada vai acontecer comigo. Enfermidade não vai me matar porque eu sirvo a Deus. Quantas pessoas eu ouvi dizer durante a pandemia: enfermidade não pode me matar porque eu sirvo a Deus. E muitos dizem: nada pode me alcançar porque eu sirvo a Deus. E aí, será que somos obedientes? Será que temos vivido segundo a palavra do nosso Deus? Será que temos obedecido à ordem deste Deus? Porque para entrar na fornalha não pode haver nada contra mim e contra você. Para que eu entre na fornalha e sair de lá sem queimar, não pode ter condenação contra mim e contra você. Para mim ser lançado na cova dos leões e sair de lá viva, e sair de lá sem nada acontecer comigo e com você, o Senhor também não pode encontrar nada contra nós lá dentro. E aí, como nós nos encontramos perante o Senhor? Como está a nossa vida perante Ele? Porque Daniel, com certeza, ele não estava preocupado com a cova dos leões. Ele estava da mesma forma que os outros na fornalha. Se eu perecer, pereci, assim como Esté disse. Se eu perecer, pereci. Se eu for morto aqui, eu sei o lugar para qual eu vou. Se eu for morto aqui, eu sei onde eu vou chegar. Daniel sabia o que tinha reservado para ele. Daniel sabia a vida que ele tinha com o Senhor. Daniel sabia qual era a caminhada dele. Daniel sabia quem era ele dentro do palácio, quem era ele fora do palácio. Daniel sabia quem era ele quando ele estava prostrado diante de Deus e quando ele não estava. Então Daniel não temia. Como está a minha vida e a sua? Se nós formos lançados na fornalha hoje, ou se nós formos lançados na cova dos leões hoje. Será que nós estamos preparados para dizer: se eu morrer hoje, se eu for, eu fui, eu sei o lugar que está preparado para mim? Será que nós temos certeza da nossa salvação nessa noite? Será que nós temos certeza do lugar a qual o Senhor tem reservado para mim, para você? Porque existe um Deus lá em cima me esperando e te esperando. Mas para isso é necessário ter obediência a Ele. Para isso é necessário que nós estejamos de acordo com a palavra dEle. Para isso é necessário que não venhamos nos prostrar diante de outro Deus, apenas diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Para isso é necessário honrar, obedecer a este Deus, que tudo pode fazer em nossas vidas. Existe um Deus clamando por mim e por você. Existe um Deus que quer nos livrar da cova dos leões. Existe um Deus que quer tirar os adversários das nossas vidas e nos honrar. Que cada luta que nós vivemos é para a bênção do Senhor chegar. Mas para elas chegarem em nossas mãos, nós precisamos estar de acordo com a palavra do Senhor. Nós precisamos estar de acordo com a maneira que nosso Deus quer de nós. Porque senão não vamos alcançar a bênção. Quantas pessoas estão frustradas? Quantas pessoas? Porque estão há tanto tempo na presença do Senhor e não alcançam do Senhor aquilo que estão buscando. É porque ainda falta algo. O Senhor nunca vai me entregar algo, vai te entregar algo, se nós não estivermos de acordo para receber. O Senhor nunca vai entregar algo para nós que nós vamos desperdiçar.
É preciso, quando nós não recebemos algo, quando nós estamos há muito tempo esperando no Senhor, é preciso perguntar para Ele: Senhor, onde eu tenho errado? O que eu preciso fazer, Senhor? Porque Ele sabe, Ele me conhece, Ele te conhece. Ele sabe qual adoração que sai do meu coração, Ele sabe qual adoração que sai do seu coração. Ele sabe o que eu vou fazer amanhã. Ele sabe, se Ele entregar na minha mão uma bênção, o que eu vou fazer com ela. Se eu vou permanecer servindo a Ele como eu sirvo, ou se eu vou me afastar da presença dEle. Ele é Deus que conhece tudo. Ele é Deus que conhece a minha vida no oculto e no escondido. Ele é Deus que conhece tudo o que eu faço. Ele é Deus que me conhece dentro da igreja e me conhece dentro da minha casa. Ele é Deus que me conhece enquanto eu estou no altar e me conhece quando eu estou dentro da minha casa. Ele sabe qual adoração eu tenho dado para Ele. Ele sabe qual tempo eu tenho tirado para Ele. E nós precisamos dedicar mais tempo ao Senhor, porque todas as coisas em cima da terra é dEle. Nós precisamos dar mais honra para o Senhor, porque se nós estamos vivos, é porque o nosso Deus tem nos dado um fôlego de vida. Se nós estamos de pé caminhando, é porque o nosso Deus tem nos sustentado. Se nós temos uma família, é porque o nosso Deus tem guardado. Mesmo que a nossa família não seja perfeita, mas o Senhor, Ele tem trabalhado. Quantas pessoas têm perdido seus entes queridos, não tem mais como abraçar, não tem como mais estar perto. Quantas esposas perderam seus esposos? Quantos filhos perderam seus pais? Quantas pessoas se encontram respirando através de um oxigênio hoje? Quantas estão em cima de um leito e não conseguem mais andar? Quantas estão lá dizendo: Senhor, se o Senhor me tirar dessa situação, eu vou lá te adorar? Quantas pessoas gostariam de estar onde nós estamos? Quantas pessoas, por mais difícil que seja a minha vida, por mais difícil que seja a tua vida, nós temos lutas. Mas as nossas lutas, elas são apenas para nos fortalecer diante do nosso Deus. É para que nós venhamos clamar Ele mais. O Senhor, Ele sabe. Se Ele tirar muitas das vezes as mãos sobre nós, nós vamos parar de adorar, nós vamos parar de clamar. O Senhor, Ele sabe da necessidade de cada um. O Senhor, Ele não tem prazer no meu choro, na minha lágrima, nem no seu choro, nem na tua lágrima. Mas o Senhor, Ele quer adoração. O Senhor tem amor pelas nossas vidas. O Senhor não quer me perder, Ele não quer te perder. E é por isso que o Senhor muitas das vezes permite as situações em nossas vidas. O Senhor quer que nós conhecemos Ele de perto e não de ouvir falar. Como Jó. Jó disse que só conheceu a Deus de verdade depois da tribulação que ele passou. Jó só conheceu a Deus depois de tudo que ele passou. Jó adorava a Deus. Jó, ele sacrificava para Deus. Mas Jó não conhecia a Deus de perto. Jó foi conhecer a Deus intimamente, na luta, na prova, nas perdas. Que é isso que o Senhor quer na minha vida e na tua vida, que nós venhamos nos descer diante da presença dEle. O Senhor quer adoração verdadeira. O Senhor quer que nós sejamos como Daniel, que não venhamos nos corromper, que não venhamos comer os pratos da Babilônia, que venhamos dizer não a tudo aquilo que não é do Senhor, que venhamos renunciar a tudo aquilo que venha nos colocar longe da presença do nosso Deus, e que não venhamos deixar de prostrar perante esse Deus, que não deixamos de buscar Ele, não deixamos de orar, porque a nossa vida de oração com o Senhor, ela determina onde nós vamos chegar. A nossa vida de oração com o nosso Deus vai determinar aonde nós vamos chegar. Quem tem vida de oração, quem tem vida de obediência com o Senhor, não há nada que possa impedi-los de vencer. Porque se não vencermos aqui, nós vamos vencer lá em cima. Porque o Senhor, Ele é sobrenatural nas nossas vidas. O nosso Deus é o mesmo. O nosso Deus é aquele mesmo Deus que lá no passado Ele fez milagres. O nosso Deus é o mesmo que livrou Daniel da cova dos leões. O nosso Deus é o mesmo que livrou da fornalha. O nosso Deus é o mesmo que restituiu tudo na vida de Jó. O nosso Deus é o mesmo. O nosso Jesus é o mesmo que ressuscitou Lázaro. O nosso Jesus é o mesmo que fez o paralítico andar, cego enxergar.
que expulsou o demônio. Somos nós que precisamos voltar da oração a este Deus. Somos nós que precisamos voltar para nosso Deus da maneira que Ele quer, adoração para Ele. Que a nossa adoração não venha sair só dos nossos lábios, mas sim do nosso coração. Que essa adoração ela venha ser para o nosso Deus de todo o nosso ser. Porque este Deus, Ele merece toda adoração. Porque se estamos de pé, é porque o nosso Deus tem nos sustentado. Se estamos aqui, é porque o nosso Deus tem nos trago até aqui. Vamos clamar por este Deus. Não vamos desistir das promessas que Deus fez nas nossas vidas. Não vamos desistir do propósito de Deus em nossas vidas. Porque Deus, Ele pode realizar. Não desista por causa da ameaça. Porque existe um Deus lá para poder te tirar da cova dos leões. Não importa se você vai ser lançado, estão te ameaçando, lançar na cova dos leões, deixam te lançar. Se você tem confiança que você tem vida com o Senhor, deixam te lançar, porque o Senhor é aquele que te livra de lá. Quantas pessoas não querem que você chegue onde você chegou? Quantas pessoas não gostariam que você entrasse nos lugares que você entrou? Quantas pessoas gostariam de te derrubar? Mas existe um Deus lá que não tem permitido te derrubar. Existe um Deus lá que tem te guardado, que tem te protegido. Existe um Deus lá que tem segurado em tuas mãos. Existe um Deus lá que tem te... Existe um Deus lá que tem olhado para você e visto você como a menina dos olhos dele. Tem te guardado. Tem te protegido. Como as galinhas que protegem os seus pintinhos. O Senhor tem nos colocado debaixo das asas dele dessa forma. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Vamos pedir a Ele que venha descer com cura sobre as nossas vidas, a nossa alma, o nosso emocional. Vamos pedir a Ele que venha nos ajudar para que nós venhamos a ser temente a Ele. Que nós venhamos nos prostrar apenas diante dEle. Que Ele venha nos fortalecer, que Ele venha nos restaurar. Que Ele venha transformar nossas vidas para que nós possamos estar perante Ele. Porque Ele é tudo que nós temos. Ele é tudo que nós precisamos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, Pai, eu venho apresentar ao Senhor, meu Pai, cada vida, Pai, a qual o Senhor trouxe até aqui, Senhor. Pai amado, Pai querido, eu venho apresentar ao Senhor, meu Deus, cada vida, meu Pai, a qual se encontra na página, Senhor. Pai amado, que o Senhor venha vá de encontro a cada um deles, Pai. Que o Senhor vá, meu Pai, descendo, meu Pai, com a Tua restauração. Senhor, meu Deus e meu Pai, que venhamos nos prostrar diante do Senhor. Pai, eu não sei como os seus filhos se encontram, mas o Senhor sabe. Pai, o Senhor é poderoso, o Senhor é soberano, o Senhor é dono de todas as coisas. Pai, o controle, meu Pai, está em Tuas mãos. Senhor, meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, nos cobrir, meu Pai, com as Tuas asas. Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha proteger cada um dos Teus filhos, meu Pai, em nome de Jesus. Pai amado, entra em cada lar, meu Pai, nessa noite. Entra em cada vida, meu Pai, trazendo resposta, meu Pai, trazendo, meu Pai, a cura, trazendo restauração, trazendo libertação, ó Pai, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nós te clamamos, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, transformar as nossas vidas, que o Senhor venha mudar, meu Pai, a nossa história, quebra cativeiros, meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite. Vai entrando com providência, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, quantos dos teus filhos, meu Pai, se encontram na cova dos leões? Quantos, meu Pai, foram lançados por causa do propósito a qual o Senhor entregou nas mãos deles? Quantos, meu Pai, foram lançados por causa do chamado? Quantos, meu Pai, foram lançados por te servir, meu Pai, verdadeiramente, Senhor? Pai amado, Pai querido, o Senhor é aquele que pode livrar, o Senhor é aquele que pode mostrar que o Senhor é Deus na vida deles. Vai entrando no ministério, meu Pai, vai entrando na casa, vai entrando na família, vai entrando na vida financeira, Pai, em nome de Jesus, e vai honrando o teu povo. Pai amado, Pai querido, eu peço ao Senhor, meu Pai, nessa noite, que o Senhor venha desfazer toda obra de macumbaria, de magia negra, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor venha repreender todo o mal, toda a fúria do inimigo, toda a seta maligna venha cair por terra em nome de Jesus, ó Pai. Que toda enfermidade colocada, meu Pai, venha ser desfeita em nome de Jesus. Pai amado, desce com teu fogo, meu Pai, desce, meu Pai, com fogo, meu Pai, que queima, meu Pai, pecado, que queima, meu Pai, todo espírito de idolatria, de incredulidade, Pai, em nome de Jesus.
Pai amado, Pai querido, nós cremos no Teu poder, no Teu agir, no Teu mover. Pai amado, Pai querido, eu vim apresentar a Ti, meu Pai, nessa noite, meu Pai, a vida da irmã Miralda, Pai. Desce com a unção de cura sobre a vida dela, Pai, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha curar toda enfermidade, Senhor. Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha, meu Pai, entrar com providência naquilo a qual ela precisa, Senhor. Que o Senhor venha descer, meu Pai, com unção. Que o Senhor venha descer com libertação sobre a casa dela, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, vai de encontro ao ministério dela. Vai de encontro, meu Pai, à vida dela. Meu Pai, arranca toda a tristeza, Senhor. Tira, meu Pai, toda a opressão, meu Pai, em nome de Jesus. Pai amado, que o Senhor venha descer com teu bálsamo, Senhor, trazendo alegria, meu Pai, em nome de Jesus. Entra, meu Pai, com transformação, com mudança, meu Pai, naquela área a qual ela precisa, meu Pai, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, eu apresento ao Senhor, meu Pai, cada vida, Senhor, a qual o Senhor trouxe até aqui. Nem que elas passaram, meu Pai, por questão de segundo aqui, papai, que o Senhor vá de encontro à vida delas, meu Pai, que o Senhor venha tocar, que elas venham ter um encontro contigo, Senhor, que elas venham receber do Senhor o milagre, que elas venham receber do Senhor, meu Pai, o teu mover, o teu agir. Pai amado, Pai querido, eu apresento ao Senhor, meu Pai, nessa noite a vida do Márcio, Senhor. Desce, meu Pai, com a tua cura sobre a vida dele. Vá queimando, meu Pai, todo o câncer, meu Pai, em nome de Jesus. Queima pela raiz, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Porque o Senhor é Deus, meu Pai, do impossível. O Senhor é Deus, meu Pai, que cura a enfermidade. Pai amado, vá sobre, meu Pai, a vida emocional, meu Pai, daquela família, Senhor. Pai amado, que o Senhor venha dar estabilidade, que o Senhor venha, meu Pai, trazer, meu Pai, sonhos, projetos. Joga por terra todo espírito opressor, meu Pai, a vida deles, em nome de Jesus. Vá de encontro, meu Pai, traga providência para a vida deles. Que, meu Pai, durante essa enfermidade, eles venham ter um encontro com o Senhor. Que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha transformar. Que o Senhor venha fazer naquela casa vasos de honra em Tua presença. Pai amado, Pai querido, eu apresento ao Senhor nessa noite a Tua igreja, Pai. Cura a Tua igreja, liberta, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Transforma, meu Pai, essas vidas em nome de Jesus. Vai libertando, meu Pai, de vícios, meu Pai, vai libertando, meu Pai, do pecado, Senhor, vai libertando, meu Pai, de todo mal. Pai, eu coloco em Tuas mãos esta comunidade, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, a tocar, Jesus, neste lugar, meu Pai, que o Senhor venha descer com mudança, com transformação. Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha descer o Teu fogo sobre cada lar, meu Pai, vai de encontro a cada estado, meu Deus, vai de encontro, Senhor, a nossa nação, meu Pai, que joelhos venham se prostrar diante do Senhor, que lábios venham confessar o Senhor como o único Salvador da vida deles. Pai, nós cremos no Teu mover, no Teu agir. Nós cremos, meu Deus, que grandes coisas o Senhor pode fazer em nossas vidas. Pai, vai de encontro àqueles que estão pedindo ao Senhor a porta de emprego aberta, Senhor, porque só o Senhor pode abrir. Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha, meu Pai, entrar com providência, Pai. Vai de encontro, meu Pai, aos órfãos da África, meu Deus. Que o Senhor venha, meu Pai, a trazer vidas para alimentar aquelas vidas, Pai, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, eu entrego em Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, eu entrego em Tuas mãos a minha casa, a minha família, o meu casamento, o meu ministério, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha derramar a unção, que o Senhor venha, meu Pai, derramar o Teu poder e autoridade sobre as nossas vidas, Pai. Te agradecemos por esse momento aqui em Tua presença, Pai. Te agradeço, Pai, para o Senhor, meu Pai, ter me dado a condição, meu Pai, para estar aqui nessa noite, Pai. Mesmo diante de tanta adversidade, meu Pai, o Senhor permitiu, meu Pai, que a Tua palavra, meu Pai, fosse lançada, Senhor. Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha tocar em nossas vidas, nos capacitar cada dia mais. É assim que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Glórias e glórias e glórias, aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor, Jesus. E a paz do Senhor a todos. Que o Senhor, Ele possa abençoar a noite de cada um, em nome de Jesus. O Senhor venha dar sonhos proféticos, que Ele venha tocar na vida de cada um e dar uma noite abençoada, em nome de Jesus.